Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Nós temos hoje o conteúdo notícia, aula 2 sobre notícia, e iremos ver o corpo da nossa notícia. Lembrando que aula passada vimos a manchete, que é o título, que tem a ideia de atrair o leitor, de resumir o conteúdo da notícia, resumir o fato ocorrido, e também o lead, que são aquelas 6 perguntas básicas que resumem o parágrafo inicial ou os parágrafos iniciais da notícia, quem são os envolvidos, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quando e onde aconteceu também. Lembra, manchete e lead. Se você não se recorda, veja seu caderno, suas anotações ou reveja a videoaula anterior. Mas antes de prosseguirmos, temos os nossos recados. Lembre-se, se você está acessando através do Google Classroom o nosso vídeo, a nossa aula, o nosso material, acesse também a atividade obrigatória. Lembrando que você exercita o conteúdo da aula respondendo e também marca a sua presença automaticamente. Aproveite também e interaja com o seu professor no mural. Deixe um comentário da aula, deixe sua dúvida. Aproveite esse recurso, veja os materiais que ele está colocando extra também para você, os trabalhos, as atividades. Também faça essa interação com seus colegas, deixe uma mensagem no mural e veja se os colegas estão interagindo, aproveite todos os recursos. Já você que está utilizando a TV para estudar, você está de parabéns também, assim como quem está pelo Class. Você deve manter um contato com o seu colégio. Lembrando, tem os kits, tem a programação da sua escola para retirada dos kits de atividades e também para devolvê-las, para que você possa ser avaliado e melhor, para que você possa exercitar todo o conteúdo que você está aprendendo aqui nas aulas e que você está anotando, registrando aí no seu caderno, certo? Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são: ler e compreender o fragmento de uma notícia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas, justificar informações, levando em conta contextos de produção. E para começo de conversa, vamos relembrar a nossa notícia. Lembrando, ocorre o fato dessa notícia em uma escola aqui do Brasil. Lembrando aqui o cabeçalho, da onde foi retirada a notícia, o suporte dessa notícia é o jornal BBC News Brasil, um jornal online. Nós temos aqui a comprovação, como respondemos na aula anterior, as seções desse site, desse jornal. Temos a manchete, chamando a atenção, resumindo o fato. O professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Lembrando até a atividade da aula anterior, uma iniciativa muito importante que desperta o pensamento crítico nos alunos, faz uma reflexão sobre o que é verdadeiro e o que não é nas notícias e ainda ensina a checar isso utilizando um método científico através do curso que o professor criou na sua escola. Temos aqui uma ilustração de uma aula desse curso, a manchete novamente e vamos lá, já até adiantei uma resposta para vocês. Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Pode-se afirmar que o título, letra A, tem pouco a ver com a notícia inteira. Letra B, traz todas as informações da notícia. Letra C, resume o assunto da notícia. Letra D, traz a opinião do autor da notícia. Se você está atento, está ligado na aula, já sabe qual é a alternativa, então responda.
Respondeu? Qual das alternativas é a correta, hein? Sobre a manchete, o título da notícia. Se você anotou aí, a letra C resume o assunto da notícia, é a correta sim. Toda notícia tem o seu título e esse título tem essa função, esse papel de resumir o fato, resumir o que vai ser detalhado na notícia. Letra C, resposta correta. Parabéns para quem anotou essa daí. Agora fique sabendo, vamos retomar esse conceito de manchete e de lead. Manchete, ou título principal. Geralmente é escrita de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Lead é a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo, com 2 linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o assunto. Temos aqui o conteúdo da aula anterior, retomando, né, os elementos estruturais de uma notícia. Então, manchete, que é o título, e o lead, que é o início dessa notícia. Lembrando que o lead tem as 6 perguntas: o que ocorre, quem está envolvido, quando, onde, como, por que se deu o acontecimento central dessa história. É interessante saber que nós teremos uma aula de produção, então lembre-se, o lead tem que responder essas 6 perguntas aí. E vamos retomar a notícia num todo, já vai prestando atenção nesses elementos, manchete e lead, e vamos chegar até o corpo da notícia, onde há todo o detalhamento dela. Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Paula Adamo e Doeta, da BBC Brasil em São Paulo, 21 de abril de 2018. Nós temos aqui o quando, a notícia sempre é algo atual. Então, quando essa notícia ocorreu, quando a iniciativa estava acontecendo em 2018. O lead, os parágrafos iniciais, né? Por quê? Alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia. As fake news, notícias inventadas, geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. Então nós temos aqui o porquê e o que ocorre nessa notícia, qual é o fato, né? Na sequência, a iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. Então, nessa sequência do lead, nós temos onde ocorre o fato, quem são os envolvidos e como ocorre esse fato. Encerrado o lead, nós temos o corpo da notícia. E o que é o corpo da notícia? Veja a definição. É a informação propriamente dita, com a apresentação de mais detalhes dos fatos apontados no lead. A apresentação dos acontecimentos se dá sempre em ordem decrescente de importância. Então, primeiro, o que vem no corpo da notícia? Os fatos mais importantes e depois os que têm menos ou menor importância. Agora nós temos a continuação da notícia. Veja só o detalhamento dela, o que acontece com esses fatos, com essa iniciativa. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política, por estarmos em um ano eleitoral. Conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas, buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e em encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Entre as notícias já analisadas estão
Uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título. A de uma mãe que teria aplicado botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. Uma do cientista Stephen Hawking, morto em março, falando sobre a vida extraterrestre. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa, mas tinha um título exagerado. Uma sobre terraplanismo, difícil de ser analisada, justamente por colocar em xeque premissas científicas. As nuances das notícias têm sido úteis para os alunos entenderem e categorizá-las, diz Lioli. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas, explica o professor, notando uma mudança no comportamento dos estudantes. Isso mesmo, encerramos aqui a análise do corpo da notícia, a leitura, e o professor encerra falando que as nuances, as diferenças das notícias têm sido úteis para despertar justamente a reflexão dos estudantes que participam do seu curso. Com base nesse corpo de notícia, nós temos já o exercício número 1. O método de checagem é o mesmo para todas, buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. De que forma os estudantes fazem a checagem das informações trazidas para a aula? Qual é a forma? Responda.
Respondeu? Então confira a possibilidade. Os estudantes buscam as informações das notícias de caráter duvidoso em fontes confiáveis e seguras, que possibilitam a demonstração e explicação por método científico. Isso mesmo. Então, qual é a forma que é checada, é analisada, conferida essa notícia para ver se ela é verdadeira ou não? Os alunos selecionam algumas notícias que eles mesmos pesquisam, acessam, receberam do grupo da família, de amigos. Então, eles pegam essas notícias que eles ficaram com uma certa dúvida se é verdade ou não e fazem essa conferência. Eles demonstram, através do método, se é possível explicar, se realmente aquilo tem uma base científica, se é comprovado aquilo que foi mencionado. Então, essa é a forma que ocorre a análise, a verificação. Exercício de número 2. A aula se centra em discutir as notícias e encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Letra A. Em quais fontes os estudantes precisam verificar a veracidade das informações? Letra B. Que outras fontes podem ser utilizadas? Então, releia o trecho e encontre quais são as fontes que os estudantes utilizam nessa verificação e também veja aí nos seus conhecimentos, no que você já pesquisou sobre o assunto, já fez alguma análise, que outro tipo de site também é possível conferir uma notícia.
respondeu, conseguiu reler o trecho, retirar ali quais são as fontes confiáveis que os estudantes utilizam no seu curso e conseguiu pensar, relembrar algum site que você já utilizou para conferir uma notícia, se ela é falsa ou não? Confira as possibilidades de resposta. Os estudantes consultam as fontes originais dos fatos ou pesquisam em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais. Isso mesmo. Então, o que o estudante utiliza? Ele vai até a fonte original, ao site em que está sendo relacionado com a notícia, a fonte realmente ali que ele recebeu, confere se naquele site mesmo há aquela notícia, pesquisa em artigos acadêmicos, se alguns pesquisadores já escreveram sobre o assunto, vê em periódicos, que também são textos que têm essa base científica, vai até fontes de institutos, sites também, que têm esse tipo de informação para conferir. E a letra B, que outro tipo de site é possível utilizar fora esses mencionados pelo professor? Podem ser utilizados sites especializados em checagem de fatos, como efarsas e boatos.org. Isso mesmo. E há outros ainda que você já pode ter tido acesso, que são sites específicos sobre isso. O site tem esse trabalho de selecionar uma notícia duvidosa que está circulando na comunidade, nas redes sociais, e analisá-la, conferir se ela é verdadeira e divulga essa análise dizendo se é falsa ou não a notícia. Então também é um site que nós podemos utilizar para fazer essa conferência, porque já tem o resultado já de uma análise, né? Alguém já se debruçou, já foi até esses outros sites e conferiu e divulgou ali para a comunidade da internet e ver que aquilo que está sendo espalhado, disseminado, não é real ou sim é real. Fique sabendo, essa nós respondemos juntos, então preste atenção. Quais são os possíveis motivos das pessoas algumas vezes não perceberem uma fake news? Então, a pessoa recebe uma notícia e quais são os motivos dela compartilhar aquilo e acreditar que aquilo é uma verdade? Que motivos são? Você consegue relacionar algum aí no seu caderno? Pode ir anotando enquanto a gente conversa. Então, normalmente, recebemos de várias pessoas notícias, fatos, e quando vamos pesquisar alguma coisa, acabamos vendo também vários acontecimentos, né? E o que motiva isso de ser ou não compartilhado, saber ou não se é real ou não? Por que as pessoas compartilham uma fake news? Um dos motivos é o caráter de confirmação. Ocorre quando a notícia falsa confirma um ponto de vista do leitor. Ou outro motivo, o recebimento de conhecidos, que diminuem a desconfiança sobre uma farsa. Isso mesmo, o caráter de confirmação. O que significa isso? Você recebe uma notícia ou lê uma notícia em algum site. E aquilo confirma as suas convicções, a sua opinião, o seu ponto de vista. Aquela notícia está mostrando algo que você defende, que você acredita. Então, é um dos motivos que acontece das pessoas compartilharem sem analisar. Então, a pessoa confia naquilo porque também é algo que ela acredita. Então, ela já compartilha para todo mundo sem conferir. O outro motivo que nós temos é quando recebemos uma notícia de um conhecido. Então, a pessoa recebeu uma notícia do pai, da mãe, do amigo, do colega, recebeu aquela notícia, ela automaticamente já compartilha para outras pessoas, porque ela acha que aquela pessoa está mandando algo que realmente é verdadeiro. E nem sempre é, porque às vezes pode ter acontecido um motivo anterior. A pessoa recebeu algo que ela acredita, compartilhou, e o outro compartilhou porque recebeu e acreditou que o amigo estava compartilhando algo verdadeiro. Certo? Temos esses dois motivos. Se você tem mais um, anote no seu caderno. E agora nós temos o exercício de número 3. Uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título.
Nós temos aqui uma das notícias que o professor mencionou que os alunos analisaram, que é sobre a questão da fruta curar o câncer. E a pergunta número 3 quer saber: por que essa notícia analisada pelos alunos do Colégio de Ourinhos pode se enquadrar como conteúdo enganoso? Por que podemos classificar esse ocorrido aqui como um conteúdo enganoso, que engana as pessoas?
Respondeu? Conseguiu justificar, ter uma boa explicação por que essa notícia pode ser classificada como um conteúdo enganoso? Se você releu ela e prestou bem atenção nas afirmações, ficou fácil de você responder. Veja a nossa possibilidade. Enquadra-se em conteúdo enganoso, pois o consumo de frutas previne várias doenças, mas não há evidência sobre o fato da notícia, a cura do câncer. Isso mesmo. Tem uma notícia que os alunos analisaram, ela dizia que a ingestão, se alimentar com uma fruta pela manhã, faria com que as pessoas se curassem. E, com base científica, os alunos conseguiram comprovar que essa afirmação não é verdadeira. A fruta, sim, traz benefícios, ela previne algumas doenças? Sim, ela traz benefícios e previne doenças. Mas não há uma comprovação científica dessa informação dela curar a doença. Então, foi uma análise feita pelos alunos e classificada como conteúdo enganoso. Temos mais uma notícia que o professor mencionou, que foi analisada pelos alunos. Relembre comigo. A de uma mãe que teria aplicado botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. Então, o que ocorre nessa notícia que os alunos analisaram? Havia um vídeo em que a mãe era acusada de ter aplicado aquela substância estética no rosto da filha, e a filha era uma criança ainda. E os alunos estão analisando o vídeo. Agora a pergunta letra A dessa número 4 quer saber o seguinte: essa notícia pode ter disseminado conteúdo manipulado? Sim ou não, por quê? Essa notícia teve alguma manipulação, alguma edição, será? Pense e responda.
Respondeu? Conseguiu analisar pela informação que o professor disse se esse conteúdo da notícia teve manipulação ou não? Veja só a nossa possibilidade. Sim, é possível que tenha tido uma manipulação. Por quê? Os estudantes estão analisando o vídeo, portanto, esse pode ter sido editado com a adição de efeitos. Veja só, o método de análise e checagem dessa informação. Os alunos estão revendo várias vezes o vídeo em que a mãe é acusada de ter colocado a substância na filha, para ver se o vídeo não teve cortes, não teve algum efeito, algum programa de edição que mexeu ali na imagem da criança, mostrando que aquilo não é verdadeiro, que a mãe não aplicou nenhuma substância na filha, e sim que houve uma manipulação da imagem, do vídeo. Então, por isso, é uma análise diferente. Eles estavam vendo e revendo o vídeo e tentando achar alguma falha na imagem, algum corte, algum efeito que possibilitasse uma alteração no vídeo, e não que a criança foi alvo ali de uma substância química. Temos um quiz, preste atenção, é um novo trecho. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas. De acordo com o contexto, podemos inferir que a quantidade de compartilhamento, letra A, não prova que a notícia é verdadeira, letra B, prova que a notícia é verdadeira. Então, por essa afirmação do professor, nós podemos dizer que o compartilhamento dá credibilidade à notícia ou não? Respondeu? Letra A ou letra B? O compartilhamento é algo para nós pensarmos se a notícia é confiável ou não? Se você pensou e anotou aí, não prova que a notícia é verdadeira, é a resposta correta. O número de likes, o número de compartilhamentos, o número de visualizações, nenhum desses números comprova que algo realmente é confiável. Apenas comprova a própria afirmação, comprova que a pessoa compartilhou muitas vezes ou que foi visto muitas vezes, mas não diz se é verdadeiro ou não. Algo falso pode gerar fazer com que as pessoas vejam, todo mundo queira saber, então pode ter fama, mas não quer dizer que é verdadeiro. Então, letra A, o compartilhamento não prova nada sobre a notícia. Estamos no fim da nossa aula e acompanhe o resumo que nós aprendemos hoje. Realizamos a leitura e compreensão de um fragmento de notícia sobre um curso desenvolvido numa escola que utiliza fake news para ensinar ciência aos estudantes. Reconhecemos o corpo da notícia, que detalha os fatos apresentados no LID. Isso mesmo. Então, nós revimos realmente o LID, mas trabalhamos em cima do corpo da notícia, que são os detalhamentos maiores aí do fato ocorrido. Temos as referências aqui do nosso material, se você quiser se aprofundar, saber mais sobre o conteúdo. Estamos no fim da aula, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!